Faça um excepcional dia. Que bom que você está aqui comigo. Seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho hoje sobre como encontrar o meu propósito. Às vezes você está aí procrastinando, se sabotando, paralisada, deixando que o medo te domine. Às vezes seus hábitos estão disfuncionais, não permitindo que você alcance aquela realidade extraordinária que você merece viver. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre como encontrar o meu propósito. Você já deve ter se questionado: qual que é o meu propósito? Qual o legado que eu estou deixando aqui? Então vamos aprofundar um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vinda, aproveita para compartilhar, seja luz na vida de alguém. E antes da gente começar, já vamos colocar a nossa intenção, que esse momento sirva para te levar clareza, para aumentar o seu nível de consciência, que essa live seja uma sementinha a ser plantada no seu coração, que essa semente possa romper, crescer, florescer e dar frutos. Então, seja muito bem-vinda, vamos transbordar, vamos clarear aquilo que está escuro e vamos levantar, vamos colocar em prática, vamos colocar em ação todo o discernimento que a gente adquiriu nessa live. Então, seja muito bem-vinda. Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito de vida? Qual legado você está deixando? Você tem vivido os seus processos? Você tem encarado a realidade, os desafios, os problemas? Ou você tem recorrido a fugas emocionais? Tem ido para, às vezes, se desviando da sua realidade? Às vezes fingindo que não está vendo? O que você tem aprendido com seus processos? Você tem conseguido olhar de frente os dilemas da sua vida? Você tem permitido que colocado a responsabilidade na mão do outro pelo seu sucesso, pelo seu extraordinário? Ou você tem assumido a direção da sua vida? Você está sendo passageiro ou você está sendo motorista? Quem é você? Você tem a sua autoimagem ativada? Qual o seu valor, o que faz sentido? Qual o seu potencial, merecimento, capacidade? Porque se você não souber quem é você, não tiver essa identidade ativada, outros vão dizer o que você pode, o que você não pode, quem é você, o que faz sentido para você. Então tenha clareza sobre isso. Inclusive tem uma live poderosíssima aqui sobre como ativar a minha identidade. Então se você não assistiu, corre lá. Como você tem servido? Como você tem ajudado as pessoas? O que você tem deixado de bom para elas? Você tem, às vezes, colocado algo em prática, uma ação em prática, esperando algo em troca, ou você tem sido genuína quando você faz algo por elas? O que você faz hoje vai definir como que vai ser o seu futuro, como que vai ser o seu amanhã. Então, o que você tem feito? Como que você tem semeado? O que você vai colher dessa semeadura? Mas às vezes você deve estar aí se questionando assim: mas minha vida foi difícil, passei por muitas situações e é isso mesmo, está se contentando, está tolerando uma realidade disfuncional.
você está muito apegado ao passado, ao que aconteceu no passado. E eu costumo dizer isso muito para os meus pacientes. O seu passado te preparou para o seu futuro. Não é porque aconteceu isso lá no passado que essa situação vai definir o seu futuro. Você pode escolher, escrever, seguir um caminho diferente. Então, o que você escolhe hoje? Qual legado você está deixando? Por que você faz o que você faz? Qual a sua causa? Qual o seu porquê? Então, essa live hoje é para te ativar, para te tirar do escuro. Para te tirar do escuro. Por que você tem feito o que você faz? Qual a sua causa? Qual o seu legado? Qual o seu porquê? O que você está fazendo hoje está preenchendo o seu coração? Você sai daquela rotina, daquela coisa que você tem feito com a sensação de missão cumprida, de que você contribuiu 1% com a vida de alguém? Pois é. Você tem clareza de como você está fazendo as suas escolhas hoje? Quais as consequências dessas escolhas? Você se propõe a fazer o melhor, a dar o seu melhor em tudo que você faz? Ou você está apenas sobrevivendo? Quantos projetos inacabados tem aí? Quantos projetos inacabados você às vezes iniciou algo e acabou deixando pelo meio do caminho? Ciclos inacabados. Qual decisão você vai fazer hoje para viver o seu propósito? Qual escolha você faz? Quando não tem ninguém olhando, quem é você? Quem é você quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir à noite? O que você tem levado dentro do seu coração? É mágoa, ressentimento, rancor? Qual perdão você não está se liberando? O perdão mais difícil de se liberar é para si mesmo. Então se perdoe hoje. Mande aquela mensagem se redimindo com alguém. Libere perdão, o perdão é para você mesmo. Não é porque o outro merece, ou porque o que ele fez com você não tem peso, não tem valor. O perdão é para você se libertar dessa situação. Então, o que está te prendendo hoje? Quem é você quando não tem ninguém olhando? Como as pessoas ficam quando você sai da presença delas? Você é aquela pessoa que está levando luz? Ou você é aquela pessoa que leva escuridão? Qual sementinha você planta na vida, no coração das pessoas quando você está na presença delas? E você deve estar se questionando assim: eu já tenho clareza do meu propósito e já estou vivendo ele. Quais são os sinais? Quais são os sinais de que você realmente está vivendo o seu propósito? Então, o primeiro sinal, você se posiciona. Você está se posicionando, você está colocando limites, você está dizendo não para aquilo que te afasta
afasta do seu propósito? Você tem se importado com a opinião do outro, com o julgamento do outro, ou não? Você está focada no seu propósito? Você está se comparando ou você está vivendo aquilo que você nasceu para viver? Como que você tem servido? Como que você está semeando? O que você vai colher dessa semeadura? Você entende que você é apenas um instrumento para levar a mensagem? Ou você tem sido autossuficiente, achando que é por você? Então, são sinais que às vezes faz a gente se questionar. Por que você faz o que faz? Você quer agradar o outro? Você está fazendo pelo outro? Ou você está fazendo porque preenche o seu coração? Então, o que você tem aprendido com seus desertos, com as suas tempestades, com os desafios, com os dilemas da sua realidade? Qual aprendizado você está tirando? E como você tem transbordado esses aprendizados? Não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro, né? Ter, sei lá, vários seguidores. E quando a gente olha para dentro da nossa própria casa, a gente não tem o coração daqueles que está aqui do nosso lado. Então, olhe para isso. Como que você tem cuidado de você? Como que você tem se priorizado? Como que você é com aqueles que realmente faz sentido para você? Por muito tempo, eu às vezes não tive essa clareza de propósito, de legado, de causa, de porquê. E foi só a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, que eu comecei a me conhecer, que eu comecei a transformar a minha mentalidade, que eu ressignifiquei meus traumas, que eu ressignifiquei as minhas marcas, que eu dei novos sentidos, que eu vivi novas experiências, que eu mudei o meu ambiente, as minhas referências, que as coisas foram começando a fazer sentido e os questionamentos foram vindo. Por que eu faço o que eu faço? E decisões precisaram ser tomadas, escolhas precisaram ser feitas. Às vezes você está aí no escuro mesmo, sem saber para onde ir, o que fazer, como fazer. E o método Mulher Plena e Realizada é para você decidir transformar a sua realidade, viver uma experiência de transformação. Vai trabalhar suas crenças, suas feridas emocionais, seus traumas, seus medos, identidade, propósito de vida. Às vezes você está cansada, esgotada, sobrecarregada, exausta de viver mais do mesmo. Quer se transformar nessa mulher plena, autêntica, genuína, realizada. Então é uma decisão que te tira daí e te coloca em outro nível. Mas para isso você vai precisar investir. Para isso você vai precisar investir em você. Então o preço que você vai ter que pagar é irrisório pelo valor da transformação que você vai adquirir. O curso está em módulos práticos rápidos para você já assistir e transformar a sua realidade. Está em uma plataforma de renome, de
confiança. Então, eu tô te esperando do lado de cá. O link tá lá na bio. Invista em você hoje. E vamos para as estratégias, né? A gente não pode ficar aqui perdendo tempo. Então, como encontrar esse propósito de vida que todo mundo fala? Propósito, ele é uma direção, é o caminho que você vai percorrer. Então, é o processo entre subir a montanha e estar no topo da montanha. Então, como que você tem aproveitado esse processo, esse caminho, essa direção? Para onde você está indo? Então, para você conseguir viver essa realização de estar vivendo o seu propósito, primeiro você vai precisar entender quais são suas feridas, quais são seus bloqueios, quais são seus traumas, quais são seus medos, suas inseguranças. E para isso você conseguir ter autogoverno, autodomínio de si mesmo. Mas para chegar nesse nível, você vai precisar ressignificar, dar novos sentidos, viver novas experiências, transformar a sua mentalidade. Transformar a sua mentalidade, quebrar crenças limitantes. Mas como que eu vou viver tudo isso? O primeiro passo é sair do escuro, ter consciência, ter clareza. Viver o seu processo, se conhecer, encarar os seus dilemas e não recorrer às fugas emocionais. Assumir a direção da sua vida. Não é porque fizeram isso com você que você vai se contentar, que você vai tolerar viver mais do mesmo. Você pode escolher fazer diferente. E viver experiências novas. Então se questione como que está o seu ambiente, como que estão as suas referências, como que está os seus objetivos, o que faz sentido para você. Você tem clareza de onde você está? E onde você quer chegar? E o que você vai precisar fazer para chegar lá? Às vezes, você vai precisar de alguém te acompanhando para que você consiga chegar do outro lado, viver o seu extraordinário, realmente ter clareza do seu propósito de vida. E para isso você vai precisar entrar em contato. Não tem outro caminho. Então o que você escolhe hoje? Tô te esperando do lado de cá. O link tá lá na bio. Vamos aplicar assim.